Bom dia! Estamos aqui ao vivo para mais uma meditação. Agora a gente vai conversar um pouquinho, 10 minutinhos sobre a aceitação e depois a gente vai fazer a nossa meditação ao vivo com esse tema. E, gente, por que eu escolhi esse tema? Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Story, né? E para ver quais as maiores dificuldades com vocês com relação aos relacionamentos. E vieram muitas questões sobre aceitação. Aceitar o outro, aceitar as situações como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Vamos ver o que mais que veio. Acho que foi mais isso, de aceitar as diferenças dos parceiros, aceitar que a pessoa, o meu parceiro não faz as atividades, sei lá, as coisas em casa da maneira que eu gostaria e sim da maneira que ele faz, entendeu? Não é da minha maneira. Então, nos relacionamentos a gente percebe várias questões com esse mesmo fundo, que é a nossa resistência, a nossa não aceitação às diferenças, né? Aquela dificuldade que a gente tem de aceitar o que é diferente da gente. Eu vou escrever aqui nos comentários o nosso tema de hoje, para quem for entrando. Hoje a gente vai fazer a meditação ao vivo. Vamos ver, gente, se eu vou conseguir fazer isso aqui, de fixar o comentário. Ao vivo e bate-papo. Aceitação. E viu, fica tudo tremido aí para vocês, porque eu tô escrevendo. Vamos lá. Aí fica aqui, fixar comentário. Eu só consegui fazer. Viu, a gente vai evoluindo nessas lives, né? Para quem tá chegando agora, na quarentena, eu fiz meditações diárias. E aí, enquanto eu estava aqui fazendo meditação todos os dias com vocês estavam meditando, né? Ontem eu perguntei ali no meu story quem estava meditando, quem estava fazendo a meditação. 80% das pessoas não tinham feito ontem a sua meditação diária. E eu comecei a pensar, eu estou refletindo algumas coisas que eu posso fazer para gente, vamos dizer assim, para ajudar você com essa questão de colocar meditação na sua rotina. Porque eu recebi vários comentários também de pessoas que vieram seguir o meu perfil, né? E seguir minhas publicações, porque querem colocar na sua rotina diária a prática meditativa, porque entendem dos benefícios da meditação, mas eu tô vendo que ainda tem dificuldades, né? A Nutrevin tá me dizendo que é a primeira vez. Então, lá no meu canal do YouTube tem várias meditações que eu já fiz, tá? Que elas ficam salvas lá para vocês refazerem. E eu vou dar uma olhadinha, junto com aquele story que eu coloquei ali, que eu tô pensando aqui o que eu vou fazer para ajudar vocês a colocarem na rotina esse estado meditativo. Eu já tô com uma ideia aqui. Só não vou falar porque eu vou estruturar melhor antes de falar aqui ao vivo com vocês. Antes de me comprometer publicamente, eu vou fazer vou projetar melhor como que isso vai funcionar. E daí eu venho aqui falar publicamente para vocês. Mas já tô aqui, ó, vendo como que vai funcionar isso. Que daí eu acho que vai dar certo. Acho que aí, quem quer mesmo colocar meditação na sua prática diária, vai colocar. Já tô aqui, ó. Já tô bolando tudo. Comecei a bolar hoje de manhã, quando eu vi a resposta do story. Falando do story, gente, eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre relacionamentos ali no meu story. Tiveram muitas perguntas. Eu amei que tiveram muitas perguntas. Só que eu não dei conta de responder todas ontem. Então, o que eu fiz? O story, depois de 24 horas, ele sai do ar, tá? E aí eu resgatei ele e coloquei ali nos meus destaques.
Então, vocês vão ver que a caixinha tá ali nos destaques. Se alguém quiser deixar alguma pergunta a mais ali, deixa ali na caixinha, que hoje, ao longo do dia, até amanhã, eu consigo responder todo mundo, tá? Vou compartilhando as respostas. E, como eu tava falando no início, o que mais apareceu... Tô tomando meu chazinho aqui. O que mais apareceu foi a questão da aceitação, da nossa dificuldade em aceitar o outro como ele é, aceitar que a pessoa faz diferente da gente, aceitar muitas vezes alguma parte nossa, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade em aceitar alguma parte nossa. Então eu vim trazer esse bate-papo aqui com vocês, que eu quero compartilhar com vocês alguma ideia que eu tive, que eu já queria conversar com vocês sobre isso. Eu só estava esperando o momento adequado para me pronunciar. E quando eu vi aquelas respostas de vocês, eu pensei, é agora que eu vou falar. Quem vai chegando vai colocando o coraçãozinho aí. Vão ficando aí comigo. Então o que acontece, gente? Quando a gente vai amadurecendo, tá? Ao passar dos anos, o que a gente começa a entender? A gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, né? O nosso jeito de organizar o nosso quarto, o nosso jeito de nos posicionar frente às pessoas. Cada pessoa tem o seu jeitinho próprio de ser, certo? Tem? Cada família, as pessoas elas se agrupam e formam famílias, né? Cada família tem o seu jeito próprio de ser, que aquela família se organizou daquela maneira. Então, quando você, talvez tenha pessoas aí que já tenham formado a sua família. Então, você se casa com seu marido, vocês acertam pontos de convívio em comum, vocês vocês têm filhos e vocês criam um modo de ser daquela família, certo? Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua maneira de ser e cada família tem a sua maneira de ser e de agir, tá ok? Quando a gente conhece alguém e começa a se relacionar, a gente se relaciona primeiramente com a pessoa e depois a gente começa a namorar, noivar, casar. E aí começa o relacionamento com as pessoas que fazem parte daquela família, do namorado, do marido, enfim, no meu caso, né? Então, quando a gente começa a se relacionar, primeiro a gente se relaciona com a pessoa que a gente conheceu e depois a gente começa a se relacionar com aquela família com a qual aquela pessoa faz parte, tá? A gente tem uma tendência humana, natural de vamos dizer que, pegar um exemplo aqui bobo, tá, do cotidiano. Eu sirvo o meu prato de arroz e feijão e eu coloco o arroz e o feijão em cima do arroz. E na minha percepção, eu faço assim, a minha mãe faz assim, meu pai faz assim. Aí eu caso com alguém. O meu marido, ele coloca o feijão e o arroz em cima do feijão. E eu olho para aquilo e digo, tá errado isso. O certo é colocar o arroz e por cima o feijão. Quando eu falo isso, eu não me dou por conta que o certo para mim, o que é o certo para mim? O certo para mim é o meu modo aprendido de ser e fazer. Então, nesse exemplo que eu dei, o modo certo para mim é arroz com feijão em cima. Meu marido nem faz assim, tá? É só para ilustrar para vocês. E o jeito do meu marido é feijão com arroz por cima. E eu começo a dizer para ele, é errado fazer assim. Não tá certo. E ele pode me olhar e falar, não, o certo é feijão primeiro e arroz por cima. Errado é você.
E aí, como é que começa a se dar essa formação? Começa um a defender o seu ponto de vista e o outro a defender o seu ponto de vista. Cada um dizer, o certo é assim. E outra pessoa diz, não, mas o que eu aprendi é que o certo é de outra maneira. E aí, quem é que olhando por essa perspectiva está certo ou errado? Os dois ou ninguém, não é verdade? Por quê? Porque tudo depende do seu ponto de vista. Tudo depende de qual foi o seu aprendizado, como você aprendeu a fazer aquilo, como que isso se tornou automatizado na sua vida. Então, muitos dos conflitos de não aceitação, eles têm a ver com essa nossa parte que ela quer acreditar que a maneira que a gente faz é a certa e que a maneira que o outro faz é errado. Então, quando a gente fala que a gente tem uma tendência humana de julgar e que a gente julga tudo o tempo todo, é isso que vocês têm que trazer para o dia a dia de vocês. É esses pequenos julgamentos. E como esses pequenos julgamentos, eles trazem vários conflitos ao longo dos anos convivendo com as pessoas. E não quer dizer que uma pessoa seja certa ou seja errada. Quer dizer que cada um tem o seu ponto de vista de ver aquilo. Cada pessoa tem o seu conceito formado sobre como que tem que ser. Como que tem que ser o seu dia a dia, como tem que ser a sua maneira de comer, como tem que ser a sua maneira de se vestir, como tem que ser a sua maneira de se posicionar. Então, isso é um conceito que você aprendeu com seus pais ou que você aprendeu com as suas próprias experiências de vida, com o meio onde você se relacionava. Estão me acompanhando? Estão gostando aí? Vão dando like aí se vocês estão me acompanhando, estão gostando. Tá fazendo sentido para vocês. Então, a gente vai criando esse nosso conceito de ser. E que quando a gente conversa com as pessoas, e muitas vezes a gente conversa com pessoas que têm um conceito de ser, vamos dizer assim, mais resistente. Essa pessoa tem uma dificuldade maior de mudar os seus conceitos. Então, como é que a gente chama uma pessoa que ela tem conceitos e que é difícil mudar aquele conceito pré-determinado por ela? A gente diz que essa pessoa é pré-conceituosa, né? Essa pessoa tem muitos preconceitos e é difícil mudar esses preconceitos dessa pessoa. Isso é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que têm os seus conceitos e mudam com facilidade e tem pessoas que são mais resistentes. Então, elas demoram mais, vamos dizer assim, para quebrar uma resistência, que normalmente tem a ver com eu sou o certo e é feio mudar de ideia, né? Muitas vezes vocês não defenderam fortemente a sua posição, porque como é que você ia mudar a sua posição? Como é que você ia dizer que você falou que o outro estava errado e agora você vai dizer que o outro está certo? Não! Eu fico firme e agarrada no meu conceito e não mudo por nada. E defendo ele com todas as minhas forças. E eu vou pro caixão, morro agarrada nos meus preconceitos. Nos meus conceitos. Que as outras pessoas vêm com preconceito, depende de cada um. Perceberam? E quando eu falei que o momento, ele estava... esse momento atual, astrológico, de todas as mudanças, ele está nos convidando a olhar de forma individual, que é a forma individual, eu enxergar o meu relacionamento pessoal, eu comigo mesma, primeiramente,
O que eu não aceito em mim mesma, porque muitas vezes a gente tem conceitos de que é certo ser de determinada maneira e eu não sou dessa determinada maneira, então eu luto contra isso, eu não aceito a maneira que eu sou, porque eu tenho um preconceito de que eu deveria ser diferente, tenho um conceito diferente, entendeu? Então eu luto contra algo que eu acho que eu deveria ser e não sou. Eu tenho essa não aceitação pessoal, eu tenho a não aceitação do meu parceiro, de alguma coisa que ele faz em casa diferente do que eu faço, da maneira de ele ser que é diferente da minha. O meu parceiro talvez fale menos que eu gostaria que ele falasse mais. Talvez o meu parceiro não se alimente de uma forma saudável, eu gostaria que ele se alimentasse. Talvez o meu parceiro não arruma a casa da maneira que eu gostaria que ele arrumasse. Então tem essa não aceitação desse pequeno núcleo que é a nossa casa. Tem a não aceitação já de um grupo maior, que é de uma família. Quando você fica falando, a sua mãe deveria ser diferente, o seu pai deveria ser diferente, o meu pai deveria fazer diferente, a minha mãe deveria fazer diferente. Olha meu tio o que faz, olha o meu primo faz isso. Então você já começa a ampliar esse preconceito e essa não aceitação de uma forma maior. Até que a gente amplia isso para raças, que é o que está acontecendo no mundo atual, não é? Não está uma grande polêmica sobre o racismo? O que é? É a mesma coisa que você faz com você, que você faz com seu parceiro, só que de uma maneira global e ampliada. E aí a gente tem os preconceitos com relação a raças, a etnias, a pessoa com tom de pele diferente da minha, com a pessoa com altura diferente da minha, com a pessoa com um biotipo de corpo diferente do meu. Mas vocês percebem que no interior, que a base é a não aceitação e é a resistência, e que isso está dentro de todos nós, e de que quando você vai na rua fazer um protesto contra o racismo, o ideal seria que você olhasse para os seus próprios preconceitos, para a sua própria não aceitação, que esse movimento global ele deve ser interno, e deve ser interno desde as coisas pequenas do seu dia a dia. Que a gente tá vendo macro, grandão, ai que feio, que horrível bater e matar uma pessoa. E realmente, é uma situação extremista. Mas eu quero que vocês percebam que pra gente se dar por conta do que tá no nosso interior, muitas vezes a gente tem que ver no exterior algo extremo que nos choque, para que a gente consiga olhar para dentro de si. E o que eu quero trazer para vocês é que todos nós, sim, somos preconceituosos. E quem não está identificando isso no seu dia a dia, nas pequenas coisas, essa pessoa está muito longe da sua autoobservação, está muito longe do seu autoconhecimento. E está na hora de essa pessoa olhar para si e parar de olhar para fora e apontar, olha o outro, olha como ele é errado, olha como é feio, olha que ruim. Vocês percebem que o movimento atual, ele está trazendo essas manifestações em pequena escala, que é dentro da família de vocês, trazendo conflitos. Tudo que está se apresentando na vida de vocês é porque vocês têm capacidade de transmutar, de passar por isso. Então a gente vive esses movimentos num pequeno grupo, vamos dizer assim, num grupo menor, que é o seu sentimento pessoal, um sentimento familiar e uma crise mundial, que é o que está se apresentando.
Isso quer dizer algo pra gente, entendeu? Isso não tá à toa. E é isso que eu queria trazer para vocês. E dizer isso num story, não tem como, né, gente? Por isso que eu venho e usei esse momento, que é o que eu entro para conversar com vocês, para fazer essa meditação, e eu já aproveito para trazer essas questões que eu acredito que sejam muito enriquecedoras, tanto para vocês quanto para vocês, como você como pessoa, né, para você trabalhar, você com você mesmo, tanto com seus relacionamentos. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha as nossas questões, melhor a gente lida com os nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos, eles são reflexos. Eles são reflexos de quem a gente é. Então, por exemplo, tem pessoas que olham esse movimento que está acontecendo contra o racismo, que horror! Que horror ainda ter racismo. Eu olho que ótimo que está vindo isso tudo à tona. Porque só assim a gente pode limpar várias coisas que estão embaixo do tapete. E que chega. Entendeu? Quem tá achando excelente, tá adorando, tem uma setinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa setinha? Você clica nela e vai aparecer uma lista de pessoas. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você ama. Compartilhe com seus relacionamentos que você quer que eles fluam de uma maneira mais adequada. Porque as pessoas precisam se dar por conta disso para ter relacionamentos mais evoluídos. Então compartilhe e diz, olha, tu precisa escutar isso, eu tô adorando, é demais. Mande ali para essa pessoa. Ok? Está gostando, curte. Porque quando vocês ficam mandando coraçãozinho para mim, o Instagram entende que tá legal. E ele mostra mais para quem não tá recebendo. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o Insta, ele não mostra para todo mundo tudo que você curte um determinado conteúdo e você quer receber esse conteúdo. O Instagram, ele não mostra todo o conteúdo, todas as páginas que você curte, todas as pessoas que você curte, tudo que você gosta. Ele mostra o que vai tendo mais curtidas, entendeu? Então, se vocês querem receber, por exemplo, esse conteúdo que eu faço, vocês têm que ir lá no meu perfil e ativar as notificações. Você clica ali em cima e você pode ativar notificações. Aí você ativa as notificações e depois você recebe sempre o conteúdo quando eu tô online, para chamar vocês, tá? Ó, por exemplo, a Carolina falou que pena só entrou agora. Ela vai ter que, eu vou deixar aqui gravado e você olha a gravação. Mas se você ativa a notificação, quando eu entro você já recebe e já pega todo o conteúdo desde o início. Não perde nada. Olha só que legal. Bom, vamos lá fazer a nossa meditação do dia, então. Era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu acho muito importante a gente se dar por conta dessas questões. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas ali no Instagram. A gente vai continuar essa semana falando sobre relacionamentos. E vocês tragam essas questões. Vocês viram como é enriquecedor vocês trazerem o conflito de vocês, a questão de vocês, a dúvida de vocês. Por quê? Porque assim a gente pode alinhar os conteúdos direcionados para essas questões. E olha como é enriquecedor para todo mundo. Às vezes a gente acha que é uma questão só nossa, só que não, é um movimento de várias pessoas que estão, vamos dizer assim, nesse mesmo foco, nesse mesmo direcionamento, ok? Então agora a gente vai fazer a nossa meditação. Ai, adorei os parabéns! Ai, obrigada, Rig! Isso aí, assiste a gravação. Olha, tem gente que tá me conhecendo pela primeira vez. Energia demais, adorei. Ai, obrigada! Olha, tem gente que já meditou hoje, que bom! Se quiser, agora a gente vai fazer uma meditação trabalhando essas questões que eu trouxe, tá? Trabalhando essa questão da aceitação. Para quem tá aqui a primeira vez, você pode pegar os fones, tá? O fone, ele ajuda muito a gente se concentrar numa meditação, porque daí a gente escuta a voz com os dois
com os 2 ouvidos, sabe? Então isso faz com que a gente interiorize mais a informação, tá ok? Então você senta numa posição que a coluna fique ereta, pode deixar o celular de lado agora nesse momento, dá o seu coraçãozinho aí, que eu tô adorando as mensagens de vocês, que estão ajudando muito. Ai, eu adoro receber o feedback de vocês. Para quem está assistindo a gravação, me mande também seu feedback. Eu adoro ver que vocês estão aí fazendo, gravando, né? Assim vocês fazem com que meu tempo seja mais rico e mais valioso, não é? Vocês estão aproveitando plenamente ele, eu fico tão feliz. Vou colocar uma musiquinha, você senta numa posição confortável, avise aí em casa que por 10 minutinhos, dura 10 minutinhos a meditação, tá? Então que por 10 minutinhos vocês vão relaxar, vou fazer essa técnica de relaxamento e de transmutação de energia, né? Agora a gente conversou aqui em estado beta. Estado beta é esse estado que a gente fica no nosso dia de atenção, ok? De atenção, com o nosso lado racional superativo. Agora, quando a gente vai fazer uma meditação, a gente vai influenciar o nosso lado emocional. E o nosso lado emocional é o que traz as mudanças significativas para a nossa vida. Então, a gente lê um livro, a gente escutar um vídeo aqui que vocês escutaram, ele é ótimo para o nosso conhecimento. Mas, para a gente ter uma real mudança, isso tem que afetar o nosso lado emocional, que é o nosso inconsciente. Então, por isso que eu trago técnicas para vocês. E é por isso que nos atendimentos individuais eu trabalho com ferramentas para você experimentar mudança, para você fazer no seu dia a dia. Porque assim, tudo que eu tô falando aqui é lindo, é maravilhoso, olha só, vocês adoraram. Mas como é que a gente pratica isso no dia a dia? Mas como é que eu faço quando eu tô lá no meio do furacão, no meio do incêndio? Você acha que você lembra disso? Não, né? Talvez se você colocar aqui e salvar esse vídeo para você relembrar quantas vezes você quiser, daí você pode voltar lá depois que baixar um pouco a poeira e escutar de novo esse vídeo. Mas quando a gente faz técnicas consistentes, que é as que eu ensino no atendimento individual e nos nossos cursos, a gente vai experimentando isso que eu tô fazendo. Isso que eu falei para vocês, eu não aprendi em nenhum livro. Isso foi a minha prática. De eu meditar, me auto-observar, Isso que eu trouxe para vocês é experiência. É o que eu experimento nos meus relacionamentos. É quando eu não aceito e eu tenho que entender o que está por trás disso. O que eu trago para vocês é como eu aprendi a me relacionar de uma maneira mais evoluída, vamos dizer assim. Sem joguinhos, que nem eu falei no meu story. Chega de joguinho. A gente quer ser adulto. Não é verdade? Quem que quer ter relacionamentos de adulto? De pessoas com a terapia em dia? Não é? Chega de joguinho, de relacionamento superficial. Se você quer ter um relacionamento profundo, você tem que trabalhar essas questões. Entender essas questões. E aí sim, você vai ter um relacionamento de verdade, profundo, com o coração. Aquele relacionamento significativo para a sua vida. Mas ele vem quando você começa primeiro a trabalhar essas questões em você e depois você vai trazendo isso para o seu exterior. Ok? Então isso é com prática. Então vamos praticar agora. A gente vai falar 10 minutos, né? Era o que eu tinha me programado. Vamos lá. Então você relaxa. Pode colocar as palmas das mãos, as mãos com as palmas para cima. Essa é uma postura de entrega. Você pode inspirar lentamente e profundamente. Inspirar de uma maneira confortável, profunda. Você vai inspirando
E soltando o ar no seu ritmo, da sua maneira. A aceitação, ela começa quando a gente entende o nosso ritmo e a gente aceita o nosso ritmo. Aceita que os nossos pensamentos vêm e aceita que os nossos pensamentos vão. Aceita que talvez eu tenha algumas tensões no meu corpo agora. E eu aceito elas. E eu olho para elas. E decido que agora eu vou relaxar. Que agora eu vou me entregar. Eu aceito o meu jeito de ser. Que muitas vezes ele não é como eu quero. Que eu gostaria de ser diferente. Mas é a maneira como eu sou. E quando você aceita, você vai aos poucos soltando, relaxando. Então você inspira, solta o ar, vai se entregando para essa música. Vai se entregando para a minha voz. E vai se permitindo se entregar. Do seu jeito, da sua maneira. Não existe certo ou errado. Existe a sua maneira de ser. Com os olhos da sua imaginação, você imagina um lindo lago à sua frente. E você vai se aproximando desse lago. E você vai entrando nesse lago. E essa água tem uma temperatura perfeita para o seu bem-estar. E você vai entrando nesse lago. E ele é confortável, é gostoso. E você vai se soltando. Vai soltando todo o seu corpo. Nessa água gostosa, com uma temperatura perfeita. Para começar e para crescer seu site, nós temos a Nessa temperatura perfeita. Você vai soltando. E você se entrega. E você percebe como é bom relaxar.
é bom se entregar. Como esse relaxamento lhe expande. E você vai nadando, flutuando nesse lago, delicadamente. Vá se soltando e sinta como é seguro você se entregar e se deixar levar. Essa água ela tem um movimento que vai te deslocando delicadamente. E você vai se entregando, relaxando. E essa água vai lhe levando. E essa água vai lhe levando delicadamente, gentilmente, em direção a um rio. E esse rio vai correndo delicadamente e lhe levando de uma forma confortável. Você olha para a lateral desse rio e você começa a ver sua vida passando como um filme. Você criança e o rio vai andando. Você é adolescente, e você vai se soltando e vai vendo. E você vai andando delicadamente por esse rio, observando as situações que lhe aconteceram, até chegar ao seu momento atual. E quando você chega no seu momento atual, uma pedra lhe trava. E essa pedra segura essa água, segura você. Essa pedra impede que você vá adiante. Essa pedra é a sua não aceitação. Essa pedra, ela representa aquilo que você não deixa ir, aquilo que você resiste, que não aceita. Veja essa pedra lhe trancando. Veja como a água corre. E essa pedra não deixa ir. A nossa não aceitação, ela nos tranca na vida. Ela faz com que a gente fique parado, com os mesmos sentimentos, com as mesmas questões,
Observe isso. E agora decida. Decida se libertar. Decida que você quer mais. Decida que você quer seguir. Só que para seguir você precisa olhar para essa pedra. E precisa dissolver essa pedra. Dissolver os seus julgamentos, os seus preconceitos. E tu pode se perguntar, como é que eu faço isso? É com a nossa intenção. Intencione agora que essa pedra se retire, que essa pedra vá se dissolvendo. E perceba como essa água vai soltando, como essa pedra vai saindo e a água vai voltando a correr. E você delicadamente vai se entregando. E esse rio vai seguindo o seu trajeto. Aceitar tem a ver com a gente se entregar para esse rio da vida. A gente entender que quando a gente se entrega, novas situações, novas posições, novos acontecimentos vão surgindo. E a gente pode levar de uma maneira leve, delicada, entregue. Sinta como é bom se entregar e deixar ir. Então você se entrega e deixa ir. Por amor a você, por amor às pessoas ao seu redor, por amor ao mundo que você vive. E você percebe que quando você deixa ir, você fica leve. E novos acontecimentos, novas pessoas vão se apresentando em consequência do seu sentimento interno de libertação. E você inspira solta o ar. E vai voltando por aqui e o agora, com esse sentimento de libertação, de aceitação. Eu gosto muito desse rio, que para mim ele significa nosso rio da vida, é quando a gente se entrega para a vida. Quando a gente se entrega para o fluxo da vida. Que o fluxo da vida, ele é esse rio. E quando a gente se entrega e deixa esse movimento acontecer, a gente começa a experimentar
experimentar uma nova fase, experimentar novas pessoas. Às vezes são as mesmas pessoas, mas de forma diferente. É incrível, gente, quando a gente aceita as situações, aceita as pessoas como elas são, a gente traz esse sentimento de aceitação para nós, a gente consegue ter novos relacionamentos com as mesmas pessoas. Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente já não está resistindo, a gente não está lutando. Quando a gente está resistindo, a gente está com o nosso sistema de luta ativado, a gente está indo para cima para nos defender. Quando a gente liberta e libera, a gente está indo com todo o nosso amor. E as pessoas sentem isso. Um animal sente, uma planta sente, todo mundo sente. E quando você se desprende e entra nesse sentimento de amor, a gente influencia as pessoas. E as pessoas mudam pela essa nossa influência. Ou mudam ou saem da nossa vida. Porque daí o que não está alinhado com sua maneira de ser, com a sua aceitação, é incrível. Vai embora. E não lhe incomoda mais. Porque, gente, tudo no mundo externo só reflete o nosso interior. Se você tá aí resistindo, libere. Depois que você libera, você vai ver que todo mundo externo vai se movimentando. Que ótimo que vocês gostaram. Trabalhei a minha aceitação com relação à música, que parou. Sempre quando eu uso meu YouTube, nunca tinha dado problema. Agora fiquei no login do Gabriel aqui, e entrou coisa no meio e travou a minha música. Mas o que importa é que a gente aceita e deixa ir esse movimento, não é? Foi bem no movimento da aceitação, como tinha que ser. Ótimo, vai ficar aqui gravada, vocês podem compartilhar. Hoje eu tava, olha, gente, ainda bem que, olha só, quando a gente se entrega para o movimento da vida, tudo flui de uma maneira incrível. Hoje eu tinha eu me confundi na minha agenda, tinha marcado uma cliente para hoje, querida, eu tinha até visto ela entrar aqui. Eu acabei remarcando com ela para amanhã, deu tudo certo nos nossos horários e eu consegui estar aqui ao vivo com vocês. Agora eu vou botar na minha agenda para não me perder. Mas o seguinte, gente, quem é novo aqui, terça e quinta, eu faço a meditação ao vivo, tá? Essa quinta é feriado e a gente vai viajar, tá? Eu e Gabriel, a gente vai ter que ir, tem uns negócios que a gente vai ter que ver em Garopaba, né? Quem me segue sabe, a gente tá com uma obra lá. Então a gente tem questões para resolver lá. Aí eu vou avisar no meu story quando vai ser a próxima meditação, tá? Se eu vou fazer na sexta com vocês ou se vai ser terça que vem. Eu vou ver como que eu vou organizar a minha agenda e eu vou avisando aqui, tá? Então, vocês sigam me acompanhando ali nos stories que eu vou avisando tudo. Lembrem de deixar suas perguntas, questionamentos ali para mim. Olha só como é enriquecedor. Eu bolo muito conteúdo a partir disso, a partir do que eu tô vivendo, a partir das questões de vocês, a partir do que está acontecendo no mundo. Combinado? Que vocês tenham um lindo, grande dia, repleto de aceitação, de plenitude, de fluidez na vida. Combinado? Vamos nos falando ali no story. Terça-feira que vem, às 10, eu vou estar aqui. A da quinta que eu vou ver como que eu vou fazer, tá? E eu vou colocar uma meditação no YouTube também. Combinado? Grande beijo para vocês. Lembre de compartilhar com quem vocês amam essas informações riquíssimas que a gente compartilhou aqui. Combinado? Ah, querida, o mais importante é a imaginação. É isso mesmo, né? Elisa. A Alice falou, foi um exemplo prático, é verdade, né, Alice? Foi um exemplo prático, já utilizei o que a gente estava conversando. Ai, grande beijo, vou encerrar aqui, pessoal.